Já tem um tempo que eu queria falar de creepypasta aqui no canal, mas eu não sabia qual delas e como abordar. Só que há um tempo atrás eu acabei cruzando com um vídeo que despertou algumas memórias. Nossa, eu bati no meu piercing. Ai. O meu youtuber favorito é o Felipe, do Dossiê do Felipe. E apesar de hoje em dia o canal dele, o canal principal, né, ser sobre ciência e filosofia, ele começou como um canal de creepypasta. E foi através dele que eu conheci esse mundo das creepypastas enquanto eu ainda era bem novinha. Uma das séries que ele cobriu, que agora infelizmente não tá mais no canal dele, foi Tommy Taff. E eu me lembro que foi uma das creepypastas que mais me impactou quando eu era mais nova. Foi uma que eu até cheguei a apresentar para alguns outros colegas que curtiam creepypasta e todos eles tiveram basicamente a mesma reação que eu tive. Acontece que, há algum tempo atrás, eu cruzei com um reupload da série, tipo uma compilação de todos os episódios, que, como eu já disse, não tá mais no canal do Felipe e, infelizmente, esse reupload também não tá mais no YouTube, pelo menos eu não consegui achar. Até aquele momento, eu tinha uma memória bem vívida e específica da história. Provavelmente por causa da minha idade, na época tudo me parecia muito mais forte, mais pesado, mas depois que eu ouvi de novo, agora com 21, não tem o mesmo impacto que teve em mim quando eu tinha tipo uns 10, 11 anos, e isso me fez pensar em quantas creepypastas eu só achei assustadoras mesmo por causa da minha idade, quando eu ouvi elas pela primeira vez. Aí eu parei pra compilar. Tommy Taff é uma história bem forte, sim, é chocante, e que até determinado momento da trama ela pesa bastante no terror psicológico, e isso sim me deu um nervoso, até mesmo nessa segunda olhada. Mas a partir do momento em que chega na reta final e a história começa a ficar bem mais gráfica, tipo, violenta mesmo, pra mim ela meio que perde todo o impacto agora e fica até meio besta em alguns momentos, justamente por ser muito absurdo. É uma história boa e tensa sobre abuso infantil / abuso geracional que vira um splatterpunk daqueles bem ruinzinhos. Outra que eu já comentei brevemente aqui no canal é a Mr. Longfingers, que o Felipe nunca chegou a falar dela, mas que eu abordei ela aqui no meu vídeo sobre medo, e naquele mesmo vídeo eu falei como eu achei uma história besta e não dei muita coisa por ela, mas as circunstâncias que seguiram o meu contato com essa história me fizeram desenvolver uma ansiedade igualmente besta de fechar o olho no chuveiro, que persiste até hoje, inclusive, por mais que nem tenha mais box no meu banheiro, é uma cortina. Abandonados pela Disney, até hoje é louvada como uma das melhores creepypastas dessa leva de clássicos, é uma das histórias mais aclamadas, mas é outra que perdeu o efeito pra mim conforme eu crescia. Apesar de ser sim uma história bem tensa, ela não é mais tão assustadora pra mim igual era antes, e o mesmo vale pra, tipo, Casa Sem Fim. Não me leve a mal, essas duas histórias são incríveis e merecem todo o hype, todo o respeito e toda a aclamação que elas têm, mas simplesmente não tem mais o mesmo efeito. E quando a gente entra na categoria desses contos mais famosos, eu vou admitir aqui em primeira mão que eu nunca achei Jeff the Killer lá isso tudo. Desde que eu era nova, eu achava a história muito boba e não conseguia entender como é que alguém conseguia achar o texto em si assustador. O que me pegava era a imagem. A foto que sempre vinha acompanhada da história, aquela clássica mesmo do meme, era isso sim que me assustava. Hoje em dia eu reconheço que provavelmente era porque eu tinha e ainda tenho uma sensibilidade muito grande ao Vale da Estranheza, uma coisa que não passou, mesmo depois de eu me formar em necropsia. E, curiosidade interessante aqui, essa teoria da conspiração de que o Vale da Estranheza indica que em algum momento os humanos tiveram predadores que se pareciam conosco, mas não eram como nós, não tá totalmente errada, mas a explicação não é nem um pouco glamurosa e sci-fi igual a teoria fala, né? É na verdade um instinto de defesa do nosso cérebro para identificar cadáveres e pessoas com doenças infectocontagiosas. Eu posso até elaborar mais sobre isso depois em outro vídeo, mas agora eu tô falando de creepypasta. Voltando aqui, isso de eu achar a história meio besta, mas me assustar com a imagem é uma coisa que acontecia com frequência, principalmente nessas histórias mais famosas. Eyeless Jack, Smile Dog, Ben Drown, The Rake, porra, até o Slenderman. Todas essas são histórias que, por si só, eu não achava tão assustadoras, mas as imagens associadas a elas sempre me causavam desconforto. Hoje em dia nem tanto igual era antes, mas até hoje aquela foto lá do Lula Molusco me deixa um pouco nervosa. Eu acho que essa perda de sensibilidade que eu tive com as creepypastas não é fruto só do meu amadurecimento, né, do meu crescimento, mas uma coisa que muitas pessoas que consomem mídia de terror com frequência experienciam, eu nem sei se essa palavra existe, experienciam?
Pessoas que consomem conteúdo de terror têm essa experiência de, depois de um certo tempo, perder a sensibilidade. Aquelas imagens, aquelas descrições, os relatos simplesmente não te afetam mais. E depois de um tempo a gente procura coisas cada vez mais fortes e mais gráficas e mais pesadas para tentar ter algum tipo de reação. E isso acaba entrando num terreno meio perigoso. Esses dias, fazendo uma pesquisa para outra coisa, eu li um artigo sobre a fetichização da estética da violência. E no artigo, o autor, Bruno de Abreu, fala especificamente sobre jogos de videogame, mas eu acho que isso pode ser aplicado aqui também. Porque quando falando sobre o apelo de jogos tipo Street Fighter e Mortal Kombat, até mesmo Doom, o autor discorre sobre como esse fator da violência é o que cria demanda e atrai o público para esse tipo de produto. E é essa fetichização mesmo da violência que atrai muita gente pro terror, principalmente o slasher e o splatter. E eu acho que o splatter se encaixa muito bem com creepypasta. Pra quem não sabe, o splatterpunk é um gênero de literatura que tem como característica principal essa violência gráfica e extrema e quase sempre desmedida e às vezes até meio cômica. As descrições ridiculamente, e aqui eu uso essa palavra realmente puxando pro lado do ridículo, gráficas de creepypasta muitas vezes beiram a comédia quando você presta atenção nelas, tipo de verdade. Justamente pelo nível de absurdo, e essas descrições muitas vezes não têm propósito nenhum na história além da estética. Criar essa imagem sanguinolenta pro leitor imaginar. E é isso que atrai as pessoas a consumir essas creepypastas mais gráficas. O ponto delas não é assustar. O ponto delas é vender essa violência gráfica, é entregar essa estética da violência pro leitor. E quando você cresce, quando você amadurece, você percebe isso. Aí tem alguns outros casos que eu posso citar aqui, tipo, entrando no Analog Horror, que tem essa violência exagerada. Um exemplo disso é o Urban Spook, que eu já trouxe aqui pro canal, que é uma narrativa que até onde eu cobri, e eu ainda não assisti o episódio novo, talvez eu assista depois, tem uma violência gráfica que beira o cômico, por pura estética, fraga. Todo episódio tem uma descrição ridícula dos acontecimentos da história que não acrescentam em absolutamente nada pro plot. Tem todo o gênero do torture porn nos filmes de terror, tipo Jogos Mortais, O Albergue, essa série de Terrifier nova aí, que eu assisti tipo só um dos filmes. E todas que se utilizam dessa estética e do fetiche pelo sangue e pela violência descomedida para se vender. Nos mangás tem todo o movimento eroguro, que é meio que literalmente fetiche. Eroguro é a junção de erótico e grotesco. Toda essa questão do horror corporal é mostrada de uma forma explicitamente erótica. O que eu quero dizer aqui é que, em determinado momento, a gente procura coisas cada vez mais violentas para satisfazer esse nosso desejo por sangue. E quando eu digo desejo, é desejo mesmo. Quando você cria o hábito de consumir esse tipo de mídia, você quer consumir mais, porque o básico não te satisfaz. Então você vai atrás do extremo para sentir alguma coisa sobre o que você tá consumindo, porque quanto mais você consome, mais insensível você fica. E é por isso, por exemplo, que eu reagi daquele jeito à trilogia do vômito. Eu já vi coisa pior nessa minha busca por conteúdos mais extremos, assim, de verdade. Só que uma coisa interessante que eu não vou saber elaborar é que alguns acontecimentos podem fazer a gente se sensibilizar de novo. O Getro, do canal do Getro, Avá, falou algumas vezes recentemente sobre como a tolerância dele para terror extremo ficou meio abalada depois que o filho dele nasceu. Ou seja, existem sim coisas e acontecimentos na nossa vida que podem fazer a gente repensar todo o modo como a gente consome esse tipo de mídia. E eu comecei falando de creepypasta e terminei falando de fetiche. Pra vocês verem como é que meu cérebro funciona. Eu já fiz isso em um trabalho de faculdade, que eu comecei falando de Lovecraft e terminei citando Rock Balboa, só pra vocês terem noção. Enfim, eu posso ficar aqui por horas e horas, mas o meu PC não tá em condições de rodar um arquivo muito grande no editor. Eu só trouxe esse assunto pra cá porque outro dia eu recebi um comentário no meu vídeo de Urban Spook em que a pessoa descreveu a série The Painter como um fetiche do criador. E isso meio que ficou na minha cabeça porque logo quando eu li eu fiquei tipo, não, que isso, cara, o que você tá falando? Mas daí a pouco eu tava pensando tipo, mano, será? E aí eu comecei a refletir mais sobre isso. E eu quero que vocês reflitam também, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre. Então eu vou deixar aqui uma pergunta pra vocês responderem pra mim nos comentários. Em qual momento o gore e a violência na mídia viram fetiche? Tchau!